Bom, na parte da educação básica, né? A educação básica ela inclui muitos cursos, e cursos até um pouco diferentes entre si, né? Então, os cursos técnicos eles têm uma estrutura que não é a mesma do curso técnico integrado e não é tão parecida com a do integrado, é mais parecida com a do ProEja, mas também não é a mesma coisa. Então, é uma parte um pouco complicada de você fazer todas as... deixar tudo redondinho, né? Mas a gente colocou algumas coisas novas, tá? Tanto para o técnico modular quanto para o integrado, né? Na parte do integrado, uma das novidades é a avaliação por área do conhecimento, tá? Então, cada disciplina vai estar inserida dentro de uma área do conhecimento, né, nos moldes do que a gente tem hoje no Enem, tá? E a repetência, a reprovação e a aprovação do aluno se dará por área do conhecimento, tá? O conselho de classe, que hoje existe, um conselho de classe deliberativo, onde no final do ano é feita uma reunião entre os professores e decide se ou não aprovaram os alunos que ficaram retidos sobre, né, em poucas disciplinas, tal, ele passa a ter também um outro aspecto, né, ele passa a ter um conselho de classe pedagógico, com uma frequência maior, né, então, bimestral, tá, esse conselho de classe pedagógico, onde a gente procura fazer um acompanhamento da turma, não só na questão das notas, mas também outros problemas que possam acontecer que influenciem no rendimento, no desempenho dessa turma. Tá? E no final do ano continua tendo aquele conselho de classe deliberativo, tá? Onde vai ser feita aquela discussão sobre aprovação de aluno e notas e tal. Sim, e para os técnicos modulares, né, o técnico concomitante subsequente, esse conselho de classe acontece semestralmente, né, esse deliberativo. Tá? Uma coisa que a escola já fazia e que também era feito de acordo com né, cada escola fazia do seu jeito, era a transferência externa. Então a gente passa a ter também, colocou a transferência externa com regras mais específicas dentro da organização didática. Tá? A reopção de curso, então você vai ter critérios para o aluno poder reoptar o curso técnico dele, né, dentro da mesma área, uma série de condições, né? Mas ele vai poder trocar de curso se houver vaga dentro da mesma área, então tem as condições lá para isso. E até hoje, tudo que era feito de aproveitamento de estudos no curso técnico ficava por conta do coordenador, né? E às vezes o coordenador até passava para o professor da disciplina, mas era a responsabilidade do coordenador verificar aproveitamento de estudos e equivalências e tal. Então, a gente também está propondo que isso seja feito por uma comissão, tá, para garantir aí uma análise mais ampla da documentação, tá, não ficar só em cima do coordenador para decidir essas questões. Na educação superior, como a gente já falou e a professora Lourdes expôs, está colocado lá um núcleo básico ou um núcleo comum para todos os cursos. Essas discussões começaram também já na Pró-Reitoria de Ensino desde o ano passado, com reuniões com os coordenadores. Então, está sendo formado esses núcleos, né, estão sendo elaborados quais disciplinas foram parte do núcleo, por área do conhecimento e por modalidade de curso, né. Hoje, o que está mais adiantado é a parte das licenciaturas, tá, onde já existe algumas disciplinas que formam esse núcleo comum, mas a discussão acontece também com as tecnologias, e hoje os bacharelados que nós temos são as engenharias, né, também está acontecendo com eles, e em pouco tempo a gente deve ter também esse núcleo comum já definido para todos os cursos superiores, né. E o núcleo básico seria aquela ideia das disciplinas optativas, interdisciplinares, que a professora Lourdes colocou, que consta do PDI. Tá? O ingresso pelo SISU, tá? As normas acadêmicas dos cursos superiores, elas são anteriores ao SISU, então nós colocamos o SISU também na organização didática, como vai ser feito esse ingresso, né?
Aparece também a reopção de curso, e novamente, como no curso técnico e nos cursos técnico integrado, nos cursos de educação básica, existem restrições, não é tão livre essa reopção. Pelo menos, né, ela tem uma ordem de preferência, tem todo um procedimento. Tá? A transferência externa, também nos mesmos moldes da educação básica, e a matrícula para portador de diploma de graduação. Tá? Que também existe regulamentação, né? Existe legislação. Isso, nós não tínhamos na norma acadêmica, tínhamos feito algumas, né? Mas a pessoa tinha que entrar com processo, era avaliado, tal, então agora já está também regulamentado dentro da organização didática. Tá? Matrícula de alunos estrangeiros através de convênio cultural. Não é muito uma realidade nossa do Instituto, mas existe essa prerrogativa, e pelos contatos que a gente está tendo com outros países, né, de vez em quando a gente recebe comissões, é uma possibilidade que acho que em pouco tempo a gente deve começar a ter alguns alunos lá, então a gente também já colocou previsto na organização didática. Tá? A matrícula por disciplina, né, que já existia nas normas anteriores, mas foi um pouco modificado, tá? Principalmente pela inclusão dos pré-requisitos, né, que não estavam previstos, né, a necessidade, né, de você ter pré-requisitos para você fazer essa matrícula por disciplina de uma maneira mais organizada. Né. O cancelamento de disciplina, que hoje o aluno não pode cancelar uma disciplina, ou ele faz o cancelamento da matrícula dele, ou ele tem que cursar todas as disciplinas, no final ele é reprovado, se não comparecer e tal. E colocamos as disciplinas optativas e eletivas, né, que também não estavam previstos nas normas anteriores, e aí agora também existem regras para ela, em que condições elas devem ser oferecidas, como elas devem constar do projeto. Tá? Pode passar. Outra coisa que foi acrescentada é a obrigatoriedade do colegiado de curso, que por lei já é obrigatório, mas a gente tinha uma instrução normativa da Pró-Reitoria de Ensino, mas não constavam das normas anteriores. O núcleo docente estruturante, que surge num documento na portaria, né? Portaria 247. Na portaria 247 do MEC de 2007, para os cursos de medicina e de direito, e depois isso. E depois é estendido, através de portarias em 2009, é estendido para as licenciaturas e para os outros bacharelados e tecnologias, porque se verificou que era uma medida da qualidade do curso, também verificar esse núcleo docente estruturante. Então ele surge também como uma obrigatoriedade dos cursos superiores. Tá? As atividades acadêmicas, científicas, culturais, que não existia uma normatização, tá? E elas são também obrigatórias para as licenciaturas, né? E por conta da nova realidade do Instituto, né, onde a gente passa não só a ser um centro de ensino, né, um ensino, mas também passa a ter obrigatoriedade da pesquisa e da extensão, então a gente colocou atividades de pesquisa e inovação e programas e atividades de extensão dentro da organização didática, lógico que com as pró-reitorias correspondentes ficando responsáveis por esses programas e atividades. Tá? E uma coisa que a gente já tem na lei 11, que cria o Instituto, surge, e agora nós começamos a fazer, né, já conseguimos organizar tudo, e hoje o Instituto registra os próprios diplomas, né, então essa parte também está acrescentada na hora da emissão do diploma, que eles vão ser registrados no próprio Instituto. Tá? A pós-graduação, e como eu falei para vocês, a pós-graduação é mais os cursos de especialização, né, os cursos lato sensu. Então, a gente já tem uma experiência que não é assim tão grande, mas a gente já tem cursos de pós-graduação há uns 4 anos, pelo menos, na instituição, e já deu para ver algumas coisas que precisavam ser alteradas. Né? Pode voltar. Então, a estrutura estava muito parecida com os cursos de
com os cursos superiores, que são de oferta regular, e os cursos de lato sensu, né, os cursos de especialização, eles não têm essa oferta regular, né? Então, a gente colocou algumas questões como a reavaliação para alunos com nota inferior a 6, porque do jeito que estava na norma anterior, ele precisaria esperar um reoferecimento da disciplina, e como o curso não tem essa oferta regular, ele muitas vezes acabava perdendo. A recomposição da carga horária para alunos reprovados por falta. Já existia na norma, a gente deu uma especificada melhor de como isso deve ser feito. Tá? O prazo máximo para a conclusão do curso, que ia também de encontro ao que existe para os cursos superiores, né? Então, era um tempo muito longo, era o dobro do tempo previsto para o curso. Então, a gente colocou o tempo previsto mais um semestre, até porque se o curso de especialização começa a ficar muito longo, ele começa a ficar até mais comprido que uma outra graduação, então ele perde um pouco o sentido, né? E o aproveitamento de disciplinas cursadas a menos de 5 anos. Tá? Bom, isso é o que tem de inovação no texto da organização didática, no texto principal. Junto com a organização didática, e como esse documento ele vai também orientar os alunos, então a gente colocou no final dele um glossário com as expressões mais usuais da administração acadêmica, tá? E ele tem essa finalidade de orientar principalmente os alunos sobre os termos que aparecem durante o texto, né? E, como eu disse para vocês, né, esse texto é uma minuta, ela está em consulta pública, né? O texto ele pode ser encontrado na página do Instituto. Até quinta-feira existia na parte de notícias, mas deve ficar lá, mas se não, pelo menos como um banner, né, na página, para você poder acessar o texto, né? Então, esse é o site do Instituto, né, ifsp.edu.br, tá? E essa comissão mais restrita que foi formada, ela está aceitando contribuições até o dia 25 de abril, tá? E através deste e-mail, organizaçãodidática@cefetsp.br, tá? Então, a gente gostaria que quem pudesse contribuir, né, quem tivesse interesse, mandasse suas contribuições para esse e-mail, e que fosse divulgado que existe essa consulta pública nos campi de vocês, na escola de vocês, que a ideia é que realmente seja feita uma discussão ampla a respeito de todas essas questões que estão lá. Tá? Então, era isso que a gente tinha para falar, né? E agradeço aí a presença e a paciência aí de todos vocês.